Seja bem-vindo a mais uma história do Velho Oeste. Hoje vamos mergulhar na vida de George Scarborough, um homem conhecido tanto por sua frieza quanto por sua habilidade mortal com armas. George Scarborough nasceu em 1859, em South Springs, Texas. Desde cedo, ele se destacou pelo espírito aventureiro e pela capacidade de sobreviver em ambientes perigosos. Ainda jovem, ele entrou no mundo da lei e da ordem, mas sempre à sua própria maneira. Uma manhã, Scarborough recebeu informações sobre um grupo de ladrões que havia atacado uma diligência e fugido em direção às colinas. Sem perder tempo, ele partiu imediatamente, montado em seu cavalo rápido e resistente. O calor era intenso, a poeira cegava os olhos, mas ele seguia firme, analisando cada sinal: marcas de ferraduras, pegadas na lama, galhos quebrados e até pequenas pedras deslocadas. Tudo indicava a direção exata dos criminosos. As horas passavam, mas Scarborough não descansava. Ele sabia que qualquer pausa poderia permitir que os bandidos desaparecessem para sempre. O terreno se tornava cada vez mais difícil, rios para atravessar, encostas íngremes e florestas densas. Ele antecipava curvas, rios e trilhas alternativas, encurtando a distância para alcançar os fugitivos antes que eles percebessem sua aproximação. Durante a perseguição, os criminosos começaram a se dispersar, tentando despistar o caçador, mas Scarborough não se intimidava. Ele sabia que cada ação deles deixava pistas: uma pegada fora do lugar, um galho quebrado ou um rastro de fumaça de uma fogueira improvisada. Ele analisava tudo com paciência e determinação, movendo-se silenciosamente e se aproximando sem ser visto. Quando finalmente alcançou os ladrões, a cena se tornou um confronto intenso. Eles tentaram reagir com tiros e gritos, mas Scarborough usava sua experiência e conhecimento do terreno para virar o jogo a seu favor. Cada passo, cada disparo, cada movimento era calculado. Ele conseguiu neutralizar os criminosos, provando que a paciência e a estratégia eram tão letais quanto um revólver bem manejado. George Scarborough já tinha construído sua reputação como caçador de foras da lei, mas nada o preparou para o encontro com Bill Longley, um dos pistoleiros mais perigosos do Texas. Longley era conhecido por sua imprevisibilidade e pela rapidez com que sacava seu revólver, e muitos que cruzaram seu caminho não tiveram chance de sobreviver. Scarborough sabia que a situação exigia atenção total. Um passo em falso poderia ser fatal. O dia estava quente e silencioso na região isolada do Texas. George Scarborough avançava cauteloso pelas trilhas poeirentas, atento a cada som. Ele já seguia Bill Longley há semanas, rastreando pegadas, seguindo rumores e interrogando moradores assustados. Longley era conhecido por sua rapidez e brutalidade. Qualquer confronto com ele exigia paciência, estratégia e sangue frio. Scarborough finalmente localizou Longley em uma fazenda abandonada, cercada por campos abertos e algumas árvores dispersas. A distância era curta, mas o terreno favorecia o pistoleiro experiente. Scarborough se abaixou atrás de uma cerca caída, avaliando cada detalhe: o vento, a posição de Longley e possíveis rotas de fuga. Ele sabia que um tiro mal calculado significaria sua morte, ou a de Longley. Longley apareceu do outro lado do campo, revólver na mão, os olhos fixos em qualquer movimento suspeito. Ele sabia que Scarborough estava à espreita, mas não podia recuar. Sua reputação dependia de enfrentá-lo. O silêncio era quase insuportável, interrompido apenas pelo ranger das tábuas da velha cerca e pelo vento que agitava a poeira. O primeiro disparo veio rápido. Longley sacou o revólver, mas Scarborough reagiu instintivamente, aproveitando a cobertura das árvores e cercas. O som dos tiros ecoou pelo campo, um estalo após o outro, cada bala voando a centímetros do corpo de um ou outro. Scarborough movia-se com precisão, avançando e recuando, calculando cada passo, cada disparo. Longley tentava se esquivar, mas a experiência de Scarborough o deixava sempre um passo atrás. O confronto se transformou em um jogo mortal de movimentos e reflexos. Scarborough, conhecedor do terreno, usava troncos de árvores, arbustos e até a sombra das cercas para se proteger, enquanto Longley se expunha, buscando um tiro certeiro. A tensão era palpável. Cada respiração pesada parecia prolongar o tempo. Cada disparo aumentava a pressão.
Após minutos que pareceram eternos, Scarborough conseguiu encurralar Longley perto de um velho celeiro. A posição do pistoleiro estava comprometida. Não havia cobertura suficiente e o revólver começava a falhar sob o calor do confronto. Scarborough avançou com firmeza, sem hesitar. Longley atirou mais uma vez, mas Scarborough desviou e disparou. O último tiro ecoou, e Longley caiu, ferido e sem forças para reagir. Scarborough permaneceu imóvel por alguns segundos, avaliando a situação, respirando fundo. O perigo havia terminado, mas ele sabia que cada decisão naquele duelo poderia ter sido a última. O confronto com Bill Longley não foi apenas uma batalha de armas, foi um teste de paciência, estratégia e habilidade. Scarborough saiu vitorioso, consolidando seu nome como um dos pistoleiros mais letais e inteligentes do Velho Oeste. O dia estava nublado, com o céu carregado de nuvens escuras que antecipavam uma tempestade. George Scarborough sabia que encontraria John Selman naquele dia. Selman era um dos pistoleiros mais temidos do Texas, responsável por uma série de crimes que aterrorizavam a região. Para Scarborough, capturá-lo ou detê-lo significava enfrentar um homem implacável, tão rápido quanto perigoso. Selman estava em El Paso, em um bar movimentado, rodeado por homens armados e olhares desconfiados. Scarborough chegou sem alarde, misturando-se à multidão, observando cada gesto de Selman. Ele sabia que qualquer ação precipitada poderia provocar um tiroteio descontrolado que colocaria inocentes em risco. O pistoleiro estudava o ambiente, calculando a distância, a posição da luz e possíveis rotas de fuga. O momento crítico chegou quando Selman percebeu a presença de Scarborough. Ele sacou o revólver, mas Scarborough estava preparado. Em uma fração de segundo, o som de tiros ecoou pelo bar. Cada disparo era preciso, calculado, sem espaço para erros. Selman tentou recuar e se proteger atrás do balcão e das mesas espalhadas, mas Scarborough avançava com determinação, usando a cobertura disponível enquanto mantinha o pistoleiro no centro de seu alvo. Finalmente, Selman fez um movimento para escapar pela porta lateral. Scarborough, atento, disparou o tiro decisivo. Selman caiu, atingido de forma letal. O bar mergulhou no silêncio absoluto por alguns segundos, interrompido apenas pelo som da chuva que começava a cair do lado de fora. Scarborough não comemorou. Ele sabia que aquele era apenas mais um episódio no mundo violento do Velho Oeste. Se você quer conhecer mais histórias de pistoleiros, caçadores de foras da lei e confrontos que moldaram o Oeste, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, a história não é apenas contada, ela é vivida.